Natália está sendo a grande protagonista desse BBB 22. Praticamente várias ou todas as narrativas estão em torno dela. A casa tem votado nela muitas vezes. E esse vídeo é um vídeo que eu quero falar sobre ela, mas não necessariamente sobre a Natália apenas dentro do Big Brother Brasil, mas sobre a Natália como pessoa, como um todo. Porque tem umas polêmicas rolando por aí sobre ela ser ou não bolsominion, e eu quero falar se isso deve ou não definir, se a gente deve ou não torcer para ela. Porque assim, gente, tem várias questões importantes a serem levadas em conta aqui. Acompanhe esse vídeo e assiste até o fim, porque eu estou belíssima só por conta da Natália. Olha o que a Natália faz. Olá, gente! Espero que você se sinta muito à vontade nesse canal que é o Adodi. Tô aqui na sala porque, né, temos... Deu pra ver, né? E aí eu tô aqui nesse cenário novo só pra ver como é que fica. Se curtiu, comenta, se não, comente também. Pra falar sobre Natália, não sobre Big Brother, mas sobre Natália, pessoas negras, consciência racial e outras coisas mais. Para que a gente tenha noção de algumas coisas e tenha cuidado com algumas coisas. Tá rolando a polêmica de que Natália é bolsominion, que ela segue o Bolsonaro, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, e que por isso não vamos torcer por ela, não vou torcer por Natália porque ela é bolsonarista. Enfim, questões polêmicas, assim, não tem nem prova disso. A mulher segue Bolsonaro, um monte de gente que segue Bolsonaro, nem sei porquê, mas nem votou no cara, mas enfim. E além disso, dentro da casa, em alguns momentos, principalmente no início, ela demonstrou algumas visões equivocadas sobre, inclusive, questões raciais. Teve um momento que ela disse que pessoas negras foram escravizadas porque a gente era bom no que fazia. É um discurso problemático, chegando a beirar a ideia de que se fomos escravizados é porque merecemos. Uma coisa bem problemática. Mas ao mesmo tempo, a mesma Natália tem ideias progressistas, como por exemplo, concordar com o Douglas de que seria muito incrível ter mulheres negras na final do BBB. E aí você fica vendo, gente, mas que contradição, como é que pode uma pessoa ser tão contraditória? Então, deixa eu te contar uma novidade. Todas somos. Extremamente contraditórios e contraditórias. Antes de continuar esse vídeo, se inscreve nesse canal, por favor, a sua inscrição me ajuda a chegar mais longe, principalmente se você gostar do conteúdo, da forma como eu abordo. Deixa like nesse vídeo porque esse like ajuda a chegar em mais pessoas e ajuda essa discussão a ter mais lucidez. Comenta a sua opinião, o que você tem a dizer, a questionar, a acrescentar e se inscreve e compartilha. @GiovanniAdodi em minhas redes sociais, me segue lá para saber o que eu estou postando por lá também. Bem, vamos aqui continuar para que vocês entendam o que eu tenho a dizer. Eu peço que assistam até o fim para ter total dimensão da minha ideia e do que eu quero trazer aqui. Antes de tudo, é importante dizer que não se há uma certeza se a Natália é ou não bolsonarista. Tem um print, e esse print não é montagem, está na rede social dela, que é o Facebook, onde ela faz uma crítica ao Bolsonaro. Inclusive, ela posta algo como, gente, ainda tem gente que defende esse ser. Algo assim. Vou deixar o print aqui na tela para deixar de prova. Ou seja, não se há uma certeza de fato se ela votou ou não. E assim, gente, seguir o Bolsonaro não quer dizer muita coisa. Tem muitas pessoas que seguem o cara, por exemplo, e que dizem que segue porque querem acompanhar o que ele posta. Porque ele é presidente da república e etc. E enfim, e não votaram nele. E tem até uma informação de que ela seguiu Lula também, então assim, mas isso eu não tenho certeza. O que sabemos é, não estávamos com ela dentro da urna quando ela votou, e temos essa informação da rede social dela onde ela critica o presidente. E pode ser que ela siga por N motivos. Quero acompanhar o que ele posta, quero ver o que ele fala, e etc, etc. A real é, só temos essa informação. E aí, onde eu quero chegar? Isso é motivo para não torcer por ela? Por exemplo, ela ter uma visão sobre as questões raciais meio problemática é motivo para a gente não torcer por ela? E aí vem a polêmica. Opa! Não é motivo. Porque não é motivo. Podem me cancelar, me criticar, mas vamos pensar algumas coisas aqui. Natália é uma mulher negra, é uma mulher que tem vitiligo e é uma mulher que, como já vimos pela história dela, basta ver as milhares de fotos nas redes sociais dela exercendo diversas funções, é uma pessoa que já vivenciou milhares de coisas na vida, já foi violentada das formas mais absurdas possível. E como é que a gente sabia disso? Porque ela já disse, porque a forma como ela reage às coisas demonstra isso. Naquele jogo da Discord onde ela levou vários banhos de água suja, é muito visível que ela não reage
e que ela não chora, naquele momento ela não reage de forma mais emotiva, porque a Natália é essa pessoa que já sofreu tanto na vida que e por ser negra, ela sabe que se ela baixar a guarda, vão pisar nela ainda mais. Então pensa, uma sociedade que já é racista, uma sociedade que não entende a vitiligo, e aí junta essas questões todas. Ela é mulher. Você acha mesmo que essa mulher já não levou chibatada de tudo quanto é jeito? Chibatada, assim, esse termo é horrível, mas no sentido de já apanhou muito da vida. Já apanhou do racismo, já apanhou por conta das questões de ter vitiligo, de uma sociedade preconceituosa. Uma mulher que sofreu muito, que não teve condições financeiras dignas, como a maioria das pessoas no Brasil, como a maioria das pessoas negras no Brasil, teve que ralar em diversos empregos para conseguir ter o mínimo de dignidade. Ou seja, ela é uma brasileira como a maioria dos brasileiros. Uma vida difícil, que precisa se virar nos 30 e que não tem tempo para ser emotiva ou para chorar. E que na frente das pessoas precisa demonstrar muita força, E não que isso seja positivo. A gente não deveria viver numa sociedade onde pessoas negras, LGBTs, tenham que demonstrar força o tempo todo. Mas por conta de toda a violência, meio que nos obrigamos a demonstrar força o tempo todo para que a gente não apanhe mais do que a gente já apanha. Tá, mas onde você quer chegar, Dude? Ainda não estou entendendo. Continua comigo que você vai entender. E aí pega o posicionamento complexo e contraditório da Natália. Uma hora ela é mais progressista, uma outra hora ela tem esse discurso sobre escravidão que é bem complexo. Jura? Gente, a Natália tem 22 anos, assim. Ela é 5 anos mais nova do que eu. O que isso quer dizer? A Natália vem de um momento, de um período onde a educação básica, ou seja, ensino fundamental e ensino médio, ainda pautava a população negra no Brasil por um viés muito complexo e conservador, assim. A forma como a gente estudou escravidão, você que tem mais de 22 anos, 21 anos, que tem mais dessa idade, você sabe que a gente aprendeu escravidão na escola de uma forma muito rasa, sempre por um olhar meio que de quem colonizou e não de quem foi escravizado. É uma visão sobre a escravidão onde as pessoas negras sempre foram colocadas não como protagonistas, ou seja, lutando contra a escravidão, mostrando sua força, mas sempre no lugar de submissão, no lugar de trabalho, escravizado, a força, aquela coisa toda. A Natália vem desse contexto de uma educação sobre o povo negro, sobre a escravidão, que é conservadora, às vezes até reacionária, dependendo de quem está dando aula, de uma educação que não trabalhou o povo negro no Brasil pensando no protagonismo desse povo. Ou seja, essas coisas vão se permanecendo na nossa cabeça, na nossa mente. Seja você quem for, até hoje a gente carrega resquícios e traços da educação que a gente teve lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, nos anos 2000, nos anos 90, nos anos 80, enfim. Essa discussão mais aprofundada no ensino fundamental, ensino médio, sobre o povo negro, sobre os povos indígenas, tem se transformado mais recentemente. E eu e Natália não pegamos muito essas transformações. A gente ainda vem de um momento de uma visão conservadora sobre a escravidão e sobre os povos negros do Brasil. E aí, para pensar outras coisas, a gente nunca, enquanto sociedade, nunca é completamente progressista ou completamente conservador. A sociedade, gente, pelo amor de Deus, é coisa básica. A sociedade, as pessoas, elas mesclam as ideologias e fazem uma salada de frutas, assim. Uma mesma pessoa que consegue exercer um posicionamento mais progressista vai ter pensamentos mais conservadores em outros assuntos, assim. Porque a forma como cada um digere a informação, digere o conhecimento é muito diversa. Então, no Brasil principalmente, você percebe que uma mesma pessoa que defende um projeto político progressista, em alguns aspectos é extremamente conservadora. E essa mesma pessoa tem essas visões juntas no mesmo corpo. Tá entendendo? Ou seja, a gente é muito contraditório, né? Nós, pessoas, somos muito contraditórias. E onde eu quero chegar com isso? A gente precisa diferenciar a Natália de outros tipos de pessoas. Uma coisa é uma pessoa que sabe que a sociedade é desigual e que se posiciona no movimento de perpetuar essa desigualdade. Por exemplo, vários eleitores do Bolsonaro sabem que o racismo existe, sabem que a LGBTfobia existe, sabem que a gente vive numa sociedade capitalista
e votam nele porque querem manter essa sociedade. Existem essas pessoas. E essas pessoas, eu sinceramente quero distância delas. Quero distância delas porque elas são pessoas, assim, que estão pouco se fudendo para a coletividade e só pensam no indivíduo. Esse não é o caso da Natália. A Natália é um outro caso. É o tipo de pessoa que, assim, primeiro, nem sabemos se é bolsominion, não temos essa informação. O que sabemos é que ela já criticou ele publicamente. E as informações que nós temos é que ela é uma brasileira como qualquer outra, que mistura várias ideologias, que comeu o pão que o diabo amassou e que por isso tem um comportamento muito defensivo, não quer ser diminuída e nem deve ser diminuída, e que por essas confusões talvez que ela faça, ela acha que, aspas, se fazer de vítima é se colocar numa posição inferior em frente às pessoas, em frente à branquitude principalmente. Então por isso que ela às vezes tem um discurso racial meio complexo, assim, porque ela não quer ser associada a essa posição de vítima, mesmo ela sendo uma vítima do racismo, assim. Mas ao mesmo tempo ela entende que o racismo existe, ela entende a importância de pessoas negras chegarem na final do BBB, por exemplo, ou seja, ela é uma brasileira como a maioria dos brasileiros, que é contraditória, que mescla um monte de informação que às vezes não se encaixam, mas que a maioria das pessoas fazem mesmo, que é pegar uma ideia mais progressista e defender e ao mesmo tempo ser mais conservador em outro aspecto da vida, sabe? A Natália não é uma pessoa que defende a desigualdade, que defende, meu Deus, não sei o quê. Muito pelo contrário. Ela é só uma pessoa que a gente, para entendê-la, a gente tem que olhar para a vida dela, sabe? Ela apanhou demais, sofreu racismo demais, muito racismo, muita misoginia, foi muito subestimada e que criou uma casca extremamente defensiva para não se colocar por baixo. E isso explica um pouco alguns posicionamentos dela contraditórios, assim. Isso não é passar pano para ela, isso não é nada disso, assim, nada disso, mas é só entender um pouco a Natália. Ah, mas hoje nós temos acesso à informação, ela não precisava ter dito aquilo que disse. Uma coisa que me incomoda um pouco é que hoje em dia a gente sempre usa esse argumento. Ah, temos acesso à informação. Mas primeiro, tem que problematizar isso aí, sabe? Como que a gente acessa a informação? Como que as pessoas digerem as informações que ela tem acesso? Porque aí lembre-se de uma coisa, lembra do que eu disse do resquício da educação que a gente recebe. Por mais que a gente vá se desconstruindo, a gente sempre vai carregar um resquício de alguma coisa que aprendemos na infância e na adolescência. Então você tem acesso a uma informação nova. E quando você tem acesso a essa informação, você vai digeri-la com tudo aquilo que tu já está carregando da vida, minha filha. E o que a Natália carrega da vida? Desigualdade, pobreza, racismo, discriminação e um monte de coisa que, assim, quem é negro sabe bem o que eu estou falando. A Natália não é um Sérgio Camargo, por exemplo, lá da Fundação Palmares, sabe? Porque às vezes algumas pessoas tratam ela como se ela fosse essa mulher assim, perversa, bolsonarista, misericórdia. E aí quando ela se apresenta no BBB, né, nessas últimas semanas, a gente percebe que ela é só mais uma pessoa extremamente machucada e que quer se livrar dessas dores e que vai se apegando àquilo que pode para se livrar dela. A Natália não é só racismo, não é só dores, tá? Pelo amor de Deus. Ela é uma mulher belíssima, uma mulher inteligente, uma mulher trabalhadora, ela é muito mais do que isso. Mas eu estou trazendo à tona essas dores todas dela para que a gente entenda quem é ela. E ela é essa pessoa que está sempre na defensiva e que adota certas posturas e posicionamentos porque ela já é tão machucada que ela quer evitar outros tipos de dores numa sociedade extremamente preconceituosa, como a nossa. Sabe que você entendeu esse vídeo? Gente, eu espero que sim. Eu não fiz roteiro porque eu queria falar mais o que eu estou pensando sobre isso, que é o que eu estou pensando há dias, assim. Então eu vou deixar que vocês comentem para que a gente converse sobre a Natália. Ela é incrível, é para ela a minha torcida. Eu espero que ela ganhe esse programa. Espero que ela chegue à final com o Douglas e com a Lina. Se a Jessie chegar também, estou muito feliz. Mas é isso, assim. Comenta o que você tem a dizer sobre isso, se você entendeu o que eu tenho a dizer. Se você entendeu que é importante separar as coisas, pensar as dinâmicas da vida como um todo, pensar tudo que a Natália vivenciou, o que ela vivencia, para entender quem ela é, sabe? Comenta aí, deixa like, compartilha, se inscreve nesse canal, bora falar sobre essas coisas, porque é importante dissecar e entender. Hoje eu estou intelectual. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos.